Olá, galera! Charla! Saudações! E aí, galera, beleza? Eu sou a Lara, arquiteta e permacultora Eu, Chorla, biólogo e permacultor e bioconstrutor. e bioconstrutor. Somos. Bem, a gente está aqui no nosso segundo episódio da websérie Permacultura Aplicada à Bioconstrução. E o nosso primeiro episódio, a gente falou um pouco sobre zoneamento da permacultura, sobre o que é permacultura, sobre a ferramenta mais utilizada dentro da permacultura para os designs, que é o zoneamento. E a gente aprofundou um pouco na nossa primeira aula sobre os princípios avançados de design e de que forma a gente aplica esses princípios tanto na nossa vida cotidiana de uso da nossa casa, quanto para projetar uma casinha para a gente antes de começar a edificá-la. Projetar desde a casa até a maneira que você vai ter a sua rentabilidade, todos os processos cíclicos que vai envolver a sua vida. Então, a permacultura ela tem uma complexidade aí que nos auxilia muito. Sim, eu só falei aquilo que a gente focou, né? Não que os princípios avançados não sejam aplicados em outras áreas. Bom, seguindo aí a nossa linha de pensamento, hoje a gente vai falar um pouco sobre análise de paisagens, né? De que forma que saber interpretar e observar as paisagens nos auxiliam num bom desenho, num bom projeto, numa boa apropriação do espaço em que a gente está vivendo. Dentro desse processo, a gente tem que se ligar ao primeiro princípio fundamental da permacultura, né? Que é o observar e interagir. Então, antes mesmo da gente interagir, a observação é algo muito importante. Sim, então a gente vai falar um pouco sobre como desenvolver habilidades de observação de modo que a gente possa fazer um design resiliente, né? Tendo uma obra, um canteiro no caso uma horta, né? Uhum. Um canteiro de obra, mas pode ser também. Sem muitos gastos de energia. E não que isso não significa que na hora que a gente for executar aquilo que a gente está menabolando, a gente vai gastar menos energia, vai cair menos gotas de suor. Sim, isso pode acontecer, né? Mas significa que ao longo da utilização, o manejo e a manutenção dos espaços não vão ser tão necessários, não vão precisar de tanta energia. Pensando dessa forma, né, a gente pode prever os possíveis problemas quando a gente faz esses projetos, quando a gente consegue desenhar isso, esquematizar isso, sistematizar, né? Aí a gente, a partir disso, prevendo esses problemas, a gente consegue ver quais são os padrões nessa região e do que a gente vai fazer que pode nos auxiliar. Por exemplo, hoje a gente vai trabalhar com duas possibilidades, né? Mas a gente vai citar várias outras também. Anotar padrões ao longo da estação. Para uma bioconstrução, quando a gente falou da primeira aula, isso é muito importante, porque aí a gente vai saber em que lugar a gente vai colocar as aberturas, de que maneira a gente vai dispor a casa. E pensando dessa forma, a gente consegue prevenir todos os problemas que poderiam existir depois de construído, né? Então, isso porque tu já fizeste uma boa leitura do espaço, né? Tu foste um bom observador, anotou as tuas observações, sistematizou elas, mapeou essas observações. A gente vai falar um pouquinho de cada item um pouco melhor daqui a pouco, né? Mas você conseguiu prever esses possíveis problemas e esse problema já não vai mais ser um problema, pode ser inclusive uma solução, né? Tipo, uma ventania que você observa que encana entre a tua casa e o prédio do lado.
você pode estar, sei lá, percebeu que o vento é sul, é um vento seco, você coloca o seu varalzinho ali para secar suas roupas. Aquilo que é um problema, agora é uma solução, vai estar secando as suas roupas com mais agilidade. Bora lá começar então? Bem, é importante que a gente diga assim, né, que tem pessoas que têm olhos de águia, naturalmente, que têm o dom da observação. Mas tem outras que treinam e que adquirem esse dom. Então, além disso, é importante lembrar, né, que há diferentes profissionais para treinar o nosso olhar. Eu, por exemplo, sou biólogo, trabalho com plantas e agrofloresta. Então, a minha visão como biólogo, ela é muito relacionada a isso que eu venho trabalhando há alguns anos. Já a Larissa, no caso, que é arquiteta, tem uma visão diferente. A gente, quando anda numa cidade, eu estou vendo as árvores, ela está vendo as construções, como que ela está inserida ali, e cada um com uma perspectiva diferente, né? E nós, como os permacultores, já buscamos agregar todos esses conhecimentos para fazer essa observação de uma forma mais completa. Isso. Então, diferentes profissionais treinam diferentes formas de ver o mundo, né? Mas a gente pode treinar e se aventurar em outras áreas. O lance é que a gente precisa ter um objetivo. Então, o meu objetivo enquanto profissional é estar sempre buscando referências. Então, eu estou numa cidade, estou nas ruas, buscando referências arquitetônicas, paisagísticas, buscando soluções para problemas urbanos. Mas eu tenho esse foco, eu tenho esse objetivo na minha profissão, né? Essa é a questão. A gente precisa ter um objetivo. Então, é necessário que a gente valorize esses trabalhos específicos, né? Porque às vezes eu não vou ter capacidade, nem que eu treine muito, para observar uma folha de uma planta e identifique qual planta que é, né? Mas se eu tenho um objetivo específico, eu vou saber que, bom, sei lá, meu objetivo é um objetivo bem holístico, né? Bem complexo, que é fazer um design permacultural da minha propriedade. Eu vou saber aquilo que eu tenho competência ou não para analisar e de repente pedir auxílio de algum profissional para fazer algo que eu não consiga, né? Mas É, como a Lara está falando, né, os objetivos eles podem ser inúmeros. Fazendo esse design permacultural que ela disse na propriedade, como seria melhor coletar a água da chuva, por exemplo? A propriedade tem um declive, será que seria melhor a gente buscar lá nesse declive, lá em cima, acumular essa água para trazer ela por gravidade para nossa casa? Em região plana, como eu posso fazer? É fácil optar por uma bomba carneiro ou uma bomba com gasto energético? Se tem muito vento, será que eu consigo acumular a energia desse vento para fazer essa bomba girar? E eu evito um gasto financeiro com esse gasto energético da bomba, por exemplo? é isso. Então a gente vai partir de um princípio que todos temos o potencial para sermos sensíveis e conectados com o nosso espaço, o espaço que a gente está observando, né? Mas para isso, a gente, além de precisar ter um objetivo claro, a gente precisa estar presente, né? Porque a observação atenta, ela não está apenas no olhar, ela está no escutar. Agora eu estou escutando aqui uma ave que eu deduzo que esteja aos 50 metros de distância. Provavelmente ela está numa embaúba, que eu já observei, porque eu vi que muitos tucanos gostam dessa embaúba, então eu fiquei um tempo apreciando ela. Enfim, isso tudo com o meu sentido da audição, né? Então, é importante que a gente inclua outros sentidos das nossas análises, né? E que a gente esteja presente de corpo e alma naquele momento e naquela observação, naquela andança que tu vai fazer pelo teu espaço, enfim, Né? estar presente é importante.
todos os sentidos fazem parte da observação, né? Não é só com o olho que a gente observa. Então é isso que a Lara falou. Fica muito mais fácil quando a gente abre todos esses sentidos para experimentar aquilo que a gente quer fazer de diferença no lugar, ou o que a gente quer implantar, como que a gente quer trabalhar, sempre buscando otimizá-los todos esses sentidos. Dentro da arquitetura, a área que a gente fala disso é da fenomenologia. E tem várias críticas assim, né, sobre como a arquitetura ela tá focada só na visão. O Palasma traz muito essa crítica. Então, se você é da área e quiser dar uma olhada nessas referências, fica a dica. Vamos lá. Inicie com um objetivo claro. Por exemplo, vou fazer um exemplo de permacultura urbana, porque afinal de contas nem todos temos uma propriedade de terra e a galera às vezes acha que a permacultura não pode ser implementada sem ser num terreno, na área rural. Então, o exemplo que eu vou trazer aqui é da gente construir um ponto de entrega voluntária. Não sei se vocês já ouviram falar. O ponto de entrega voluntária é um movimento que normalmente é de ação direta, mas às vezes ele pode vir por incentivos municipais, assim, né? Depende do teu governo municipal. Então, às vezes até nas universidades tem ponto de entrega voluntárias, que é onde a galera vai e deixa seus reciclados. Por vezes tem a separação, né? Metal, plástico, papel, enfim. Às vezes pode ser algo mais simples, simplesmente resíduos sólidos secos, recicláveis. Esse ponto de entrega voluntária a gente pode implementar em qualquer lugar do nosso bairro, mas a gente precisa entender qual é o melhor local e analisar em que momento que é melhor eu aplicar ele, de que forma, enfim. Então esse é o primeiro passo, né? Da observação que a Lara citou. Já tem um objetivo, que é o PEV, né? Que é o ponto de entrega voluntária. E aí agora começa a observar, né? Sim, então a gente vai caminhar e vai experimentar o espaço, né? Vai ver em que momento da rua, da minha calçada, vai ter um espacinho um pouco mais largo para eu de repente instalar ali o meu ponto de entrega voluntária. Em que local que os cachorros mais destroem o lixo no bairro, né? Que às vezes tem cachorro de rua que a galera que não separa lixo, às vezes deixa uma carne junto com o reciclado, aí os cachorros vão lá, destroem o lixo inteiro, fica pela rua, vai pro bueiro, aquela coisa toda. Enfim, aonde tem muito cachorro de rua, isso é uma boa solução também, né? Fazer um ponto de entrega voluntário para reciclados, ver se existem, né, cooperativas de catadores ou catadores autônomos ou uma coleta seletiva, mas que a gente dê alguma solução para esses resíduos que às vezes são jogados na rua. E o teu exemplo vai ser? O meu exemplo é onde colocaram na minha horta, né? Então, seguindo tanto o raciocínio da Larissa, de a gente colocar essa horta dentro de uma cidade, quanto num terreno, a gente tem que seguir uma linha de raciocínio, né? Tá aí dentro disso a observação, por exemplo, porque a horta inicialmente ela pode ser uma horta individual, com um cunho de auxiliar os vizinhos e poder doar esses alimentos, como ela pode ser uma horta coletiva, né, uma horta comunitária. Então essa horta comunitária ela também pode estar dentro do terreno de cada um, mas também pode estar dentro de um terreno público, por exemplo. Uma área onde passa uma torre de energia que não pode construir, pode se plantar embaixo, né? Ou terrenos os quais são grandes demais e o atendimento somente dentro, como por exemplo UPAs, entre outros, e tem uma área verde em volta, por que não produzir o alimento ali dentro, né? Para todos. Alimento é além de uma coisa saudável, é um remédio, né? E a partir daí a gente entra nessa observação, observando se o local que a gente escolheu tem uma quantidade de iluminação dos raios solares
por um período de tempo adequado para essas plantas estarem crescendo, qual que é o espaçamento que tem nessa área, o quanto ela suportaria de alimento para ser plantado, quem poderia estar cuidando, que maneira que a gente poderia estar fazendo essa proteção, por exemplo, porque às vezes a gente tem essa necessidade de, de ter que fazer uma coisa um pouquinho mais segura, mais em questão dos animais mesmo, né? Cachorro, tal, os de rua, porque queira ou não, o alimento é para todos, né? Então, acredito eu que para o primeiro passo de fazer uma horta, que seja ela dentro da cidade, coletiva, ou que seja ela para obtenção de renda dentro de um espaço maior, o primeiro passo é a gente poder entender que a comida é um direito de todos. Uhum. E, bem, dentro dessas observações, inclui a gente fazer questionários, mapear quem está a fim de se envolver com aquilo, né? Por exemplo, lembra na Vila Vitória, a gente trabalhou com a Cidade do Meu Quintal e tal? Uhum. Lá a gente fez. Tinha uma moradora em que o cercado dela foi destruído. A gente ergueu o cercadinho dela, observou que tinha muitos animais de rua que poderiam estar fuçando nas nossas plantinhas. E também observou que tinham poucos colaboradores, assim, né, para estar indo fazer uma horta comunitária. O que a gente fez? Fez hortas suspensas, canteiros suspensos na própria cerca em que a gente reformou. Foi um projeto bem legal e que a gente pode estar fazendo um paralelo aí ao longo dessas explicações. Então, para esses dois exemplos que a gente vai estar citando aqui, tanto do ponto de entrega voluntária quanto da horta, a gente segue uma linha de raciocínio, né? Que é o primeiro observar, foi o que a gente falou, depois deduzir, aí em seguida a gente vai ler os padrões, chegar a um entendimento experimental, em seguida fazer uma análise e encaixar isso dentro do mapeamento, né? É meio difícil, assim, pra gente, às vezes, seguir uma ordem, porque as coisas, elas são complexas, elas se misturam e tá tudo bem também, mas a gente vai tentar tá fazendo essa ordem para deixar as coisas mais claras, né? Então, o grande guarda-chuva aí da nossa análise e leitura da paisagem é a observação atenta, né? A dedução, ela vem logo após. A gente deduz muita coisa na nossa vida, né? Mas a gente deduz normalmente baseado numa referência anterior. É claro que às vezes vem uma coisa intuitiva, sei lá da onde, às vezes, enfim. Mas as referências, elas são importantes. E a dedução é isso, a gente propor uma solução que seja baseada numa experiência que eu tive num ponto de entrega voluntária na Universidade do Paraná, lá, em que eu vi que o ponto de entrega voluntária era elevado e ele se posicionava nas duas entradas da universidade e que tinha a separação certinha dos resíduos para facilitar para os catadores, né? Que às vezes os catadores não querem pegar, sei lá, isopor, né? Mas acham um catador prefere pegar papelão, o outro tem outro nicho de latinha, enfim, né? É baseado nessas referências que a gente vai fazer as deduções. Dentro da horta, por exemplo, a gente já tem muita gente que cultiva, né? Um dos primeiros trabalhos da humanidade, depois que a gente deixou de ser nômade, é produzir o próprio alimento. Então, hoje em dia a gente tem muito conhecimento em relação a essa produção de alimento e a dedução é coisas mais favoráveis e mais explicadas para a gente. Então, mesmo que você vá empiricamente botar a mão na massa, a dedução sempre vem de uma conversa com um ancestral, né, com o vô, com a avó, ou desse conhecimento que você já carrega dentro de você. Saber qual que é a direção do sol, quanto sol vai ter ali disponível para aquela planta, como que a gente vai fazer com o sistema de irrigação, caso seja necessário, como que a gente vai desenhar essa região onde vai haver o plantio,
Será que a gente vai trabalhar com uma horta mandala, num formato um pouco mais fora do convencional, para poder embelezar também o ambiente? Ou a gente vai trabalhar naquela forma convencional, retilínea, mas com uma produção mais fácil de ser trabalhada? Então, dentro dessa dedução em relação a isso, a gente tem que ver qual que vai ser o melhor momento e a melhor forma de aplicá-la, né? E sempre lembrando que isso vem já de outros conhecimentos que a gente obteve durante nossa vida em relação a qualquer coisa que a gente escolha. Sim. Em seguida, a gente começa a ler os padrões, né? Que Seria fazer conexões das tuas observações com as tuas deduções. A leitura do padrão é a junção das duas coisas. Né? Então, por exemplo, tem um padrão de funcionamento, sei lá, da empresa listada para a prefeitura de ter coleta de lixo comum nas terças-feiras no meu bairro. Então, isso é um padrão que está acontecendo no meu bairro e que eu fiz observação simples e li. né? Como, por exemplo, na questão do ponto de entrega voluntária, que a Lara está dando exemplo, você observar o caminho que um outro caminhão de orgânicos, por exemplo, faz e poder encaixar esse ponto de entrega voluntária nesse mesmo caminho, né? Facilitando, assim, o trânsito, por exemplo, né? Claro. Além disso, né, às vezes o nosso bairro ele não tem coleta seletiva, mas tem um reciclador que vai sempre lá todos os as sextas-feiras, né? Toda sexta-feira passa um reciclador e isso é um padrão. É um padrão, às vezes eles são autônomos, podem fazer outros horários, né? Mas é um padrão que eu posso observar. Legal, assim, né? Eu mostrei um padrão que ele pode ser variável, porque a leitura a paisagem, ela se modifica, né? A interpretação da paisagem também vai se modificar. Então é bom a gente estar sempre dando uma voltinha nas nossas observações para entender se aquilo que a gente observou em determinado período mantém a mesma coisa e fazer análises mais complexas. No caso da horta, por exemplo, os padrões já comum que eu citei agora do sol é uma necessidade muito grande de a gente entender esse padrão. A água, qual que é o padrão das plantas, né? Porque a partir da observação a gente começa a entender também como que ela cresce, qual que é a melhor maneira de manejá-la, qual que é a melhor maneira de poder entender como produzir sem que a gente tenha que gastar muito mais energia do que colher ela lá na frente, né? Um dos padrões assim muito interessantes dentro de uma horta, por exemplo, é a gente poder trabalhar a estratificação, né? O quanto cada planta necessita de luz solar ou de sombra para poder melhorar a sua produção. A gente segue também uma linha de um conhecimento que já existe, que é o conhecimento da agrofloresta, na produção de hortaliças. Uhum. Legal que tu traz aí uma questão de dedução, porque a gente está buscando as referências, né? E uma questão de leitura de padrões, porque a gente precisa, para fazer uma estratificação correta, entender o caminho do sol, tanto no verão quanto no inverno. Uhum. E aí entra o entendimento experimental, né? Eu, na minha família, tive meu avô, por exemplo, com muito conhecimento do plantio, minha avó também, minha mãe, ela tem um conhecimento bem empírico, mas também traz de berço, né? E como eu não tive tanta ligação assim inicialmente, lá quando eu era criança, ou que eu não tenha lembranças tão fortes assim, muitas das coisas que eu aprendi hoje em dia em relação ao que eu sei veio dessa parte empírica, né? De perceber, observar outros fazendo ali e simplesmente ia chegar no lugar, ter a liberdade de fazer e botar para fazer e ir observando com meus erros, né? Então, essa é uma das coisas boas, mas digo para vocês,
fazer por conta própria é libertador, mas mais libertador ainda é dar ouvido para quem já tem essa experiência e pode te auxiliar. É muito bom a gente poder conversar com pessoas que já tiveram essa noção, esse conhecimento, como por exemplo meu próprio avô, né? Antes dele partir, dele falecer, a gente passou muito tempo conversando sobre como produzir, como cuidar de uma terra, porque eu lembro que a terra dele era muito abundante. Então isso me auxiliou demais a participar um pouco mais da vida da natureza, assim, com esses experimentos, com esse entendimento experimental, né? Uhum. Bem, Lua, foi bem profundo aí nessa explicação sobre a importância do entendimento experimental. Já vou partir para outro ponto, que são análises, né? Parece que tudo a gente está falando de análise, sim, mas esse ponto eu quero ressaltar mais a questão de ferramentas de análises, né? Tipo, fazer uma planilha de condicionantes, deficiências e potencialidades, por exemplo. Existem ferramentas de análise do espaço, inclusive, que nos auxiliam a ver essas potencialidades, nos auxiliam a entender de que forma as pessoas se apropriam daquele espaço, né? Dentro da faculdade de arquitetura, a gente estuda várias formas de analisar um espaço, desde ficar lá do apartamento com binóculo, Isso. binóculo, né? Uhum. Com binóculo, olhando da varanda como é que as pessoas usam, até seguir uma pessoa discretamente, assim, para ver que caminho que ela faz na praça, tal. Enfim, isso são métodos que nos auxiliam muito para a gente conseguir fazer uma coisa assertiva. Peraí. Bom, depois dessa análise, né, que nem a Lara citou, que nem aquela análise fofa, né, de fraquezas, oportunidades, forças e ameaças, por exemplo, a gente começa a incluir essa ideia num processo de mapeamento, né? Agora, depois de já ter observado, entendido todos os processos, ter analisado, a gente vai mapear isso para poder colocar isso de uma forma melhor nesse projeto, né? No caso dela, do ponto de entrega voluntário, como vai estar envolvendo uma cidade ou um bairro, é necessário que todos saibam, né? É necessário que a prefeitura também tenha conhecimento em relação a disso. Então, o mapeamento feito é mais um anexo a essa conversa que a gente vai ter no futuro, tanto para o ponto de entrega voluntário quanto para a horta. Claro. E para fazer o mapeamento, né, a gente pode estar utilizando papel manteiga, aquele papel de cozinha, assim, que a gente põe para forrar. Eles facilitam, porque às vezes a gente fica sobrepondo muita informação que fica complexo de fazer uma leitura clara, né? Então, sei lá, eu vou colocar as ruas e as pré-existências num papel. Aí no outro papel eu vou colocar o projetinho de como eu imagino que pode ser. Aí no outro papel eu coloco um outro projeto de como eu imagino que vai ser. E no outro papel eu faço uma análise dos fluxos. Ah, a pessoa chega com o metal põe ali, com o papel põe aqui, com sei lá o que e vai embora. Né? Isso é um fluxo de caminhos que eu posso analisar também dentro do mapa, nesse meu papel manteiga, e vou sobrepondo essas minhas análises. É importante também, caso tu queira fazer algo mais preciso, mais profissional, fazer algo proporcional. Então, utilizar embaixo desse papel manteiga um papel quadriculado. Dá para imprimir assim, questão de 10 centavos tu imprime um layout que a gente encontra no Google de papel quadriculado. Aí você estipula que, sei lá, 5 quadradinhos de meio centímetro vai significar 1 metro, por exemplo. Isso daí, e essa ideia que ela deu dá para utilizar em qualquer projeto, como no da horta também, né? É importante dentro desse mapeamento a gente colocar os dados do clima, a gente botar, por exemplo, qual que é o índice pluviométrico, a temperatura média anual, os ventos, velocidade, a vegetação, qual que é a vegetação já existente nessa área, tanto urbana quanto residencial, né, de uma área rural, a água e o solo,
se possível, fazer testes de ambos para poder também perceber o quanto você está melhorando o espaço que você está participando, né? É sempre Uhum. importante dentro desse mapeamento que a gente fez a partir da análise, a gente entender esse processo. E depois que a gente conseguir fazer isso, seja individualmente ou com várias pessoas, é interessante que a gente leve isso para fora do local de discussão, né? Que a gente converse com seus vizinhos, busque informações em instituições governamentais, procure as legislações que vão estar ligadas a essa área e procure Uhum. entender como que você vai poder colaborar ainda mais com o meio ambiente, né? Claro. Tem coisas que a gente só vai encontrar fora do local, né? A gente só vai encontrar indo na prefeitura e conseguindo lá o índice pluviométrico do Instituto de Meteorologia que a prefeitura contrata. Sei lá, exemplo. Né? Tem coisas que só fora do local mesmo para a gente conseguir. Né? Na internet, enfim, existem várias análises que são importantes, que nem o Luan falou, de velocidade do vento, índice pluviométrico, insolação, que a gente vai encontrar, não vai ser no local, né? E é importante que a gente converse com os nossos vizinhos sobre aquilo que a gente está planejando, né? Às vezes os vizinhos vão ter uma boa ideia, uma boa solução, né? Sei lá, se eu quero fazer a fundação ali para minha casa, por exemplo, e eu não sei como é que é o lençol freático da região. Pô, quantas casas tem na minha vizinhança para eu perguntar como é que foi feita a fundação deles, se a casa deles tem umidade? É importante que a gente se relacione e troque com a vizinhança Né? conhecimentos. Outro exemplo é perguntar para o seu vizinho se ele faz a coleta de lixo, se ele sabe que não existe fora, que boa parte do lixo que a gente acaba botando para fora de casa, algumas vezes acaba chegando em rios, mares, e de alguma forma a gente vai estar levando a responsabilidade de um planeta vivo para cada um dos seres para se importarem mais com os seus processos e aprenderem a conviver com eles, né? Uhum. Então, galera, a partir de tudo isso que a gente falou para vocês, a gente gostaria de deixar aqui nós dois abertos a qualquer dúvida que vocês tiverem. A gente pode responder vocês tanto pelas perguntas que vocês fizerem no YouTube, aos alunos do Repense dentro do nosso grupo do WhatsApp e entre outros, né? Pode ser também lá pelo Instagram. O que vocês quiserem perguntar sobre essa aula de hoje, a gente está à disposição de responder, tá bom? É isso, um abraço, até a próxima. Um beijo, até mais.